Saudações a todos, eu me chamo Rodrigo Nunes Sindona e hoje eu gostaria de comentar a respeito da morte do sujeito chamado Lucas de Moraes, que faleceu por Covid-19 dentro do presídio de Manhumirim. Antes de iniciarmos a comentarmos sobre o caso em questão, é importante dizer que foi constatado de que 80% dos presos desta penitenciária, deste presídio de Manhumirim, contém pessoas com Covid-19. Ou seja, 80% da população carcerária está infectado pelo Covid-19. Então, creio que existe algo de irregular na situação carcerária deste local. Mas, entrando mais especificamente no caso do Lucas, que é o que temos de informações, verificamos que ele foi preso porque ele estava portando 10 gramas de maconha. Ele foi preso porque estava portando 10 gramas de maconha. E provavelmente alguém vai comentar: olha lá o advogado defendendo o traficante. Não, nós temos que analisar a questão e ver se realmente a conduta que ele estava praticando, a conduta que ele praticou, se enquadra efetivamente na modalidade mais gravosa do tráfico de drogas. Será realmente que o Lucas, que morreu preso dentro de uma penitenciária, é um traficante igual aos grandes traficantes das facções criminosas no geral? Ou será que ele é um pequeno traficante? Ou será que sequer ele é um traficante e estava portando a droga para uso pessoal? Todas essas situações deveriam ser analisadas. Contudo, em havendo dúvida acerca da questão do tráfico, 10 gramas de cocaína, será que iria enriquecer? Será que seria suficiente para financiar uma facção criminosa? 10 gramas de cocaína, 10 gramas de maconha, será que teria o potencial para causar um prejuízo à sociedade, à saúde coletiva como um todo? Ora, é por isso que a nossa legislação, a lei de drogas, ela prevê que existem duas modalidades de tráfico de drogas, que são destinadas a situações específicas. Uma delas visa a punir com mais rigor o traficante que leva a traficância como uma vida, como uma forma de sobrevivência, como se fosse uma atividade profissional no mundo das drogas. Esse tipo de conduta, ela deve ser enquadrada na modalidade hedionda. Já existem os traficantes que são os mini traficantes, que não levam a traficância como uma forma habitual de rotina de vida. É por isso que a legislação prevê que existe a tipificação do crime de tráfico privilegiado, que é aplicado àqueles sujeitos que são réus primários, possuem bons antecedentes, não se destinam à atividade exclusiva da traficância, ou seja, eles trabalham na maioria dos casos, e por fim, que eles não integram qualquer facção criminosa. Agora, a questão é, será que o caso do Lucas não seria de aplicação do tráfico privilegiado? Será que ele era um criminoso contumaz? Será que ele era um grande traficante a ponto de ser preso preventivamente como se fosse um? Ou será que ele é um pequeno traficante que no final de anos de discussão judicial conseguiria obter em juízo a aplicação do privilégio para que ele responda, para que ele cumpra a pena dele em regime aberto? Será que não seria a hipótese das autoridades públicas tocarem um pouco na consciência antes de saírem acusando e antes de saírem decretando prisões arbitrárias que futuramente serão com certeza revogadas? Isso acabou culminando na morte de um sujeito. Ele simplesmente caiu dentro de uma penitenciária onde 80% da população está com Covid-19. Ora, o que fazer então? A justiça, então, nós observamos que ela é seletiva, pois ao passo que condena-se à morte pessoas que cometeram falhas pequenas nas suas vidas, nós vemos que grandes traficantes são soltos pela mesma justiça. Será que existe uma certa seletividade para com a aplicação das normas garantistas do direito penal? Será que os aplicadores, será que os julgadores e os acusadores, eles efetivamente querem
combater o foco do crime organizado? Ou será que eles simplesmente querem utilizar do aparato estatal como mera demonstração do poder? Como mera demonstração da potência estatal? Por que não se utiliza esta potência estatal contra realmente aqueles que prejudicam a sociedade? Contra aqueles chefes do tráfico que realmente colocam em pânico a população? Contra aqueles chefes do tráfico de drogas que decretam, que determinam um apagão generalizado na cidade e que dizem para a população não sair de casa porque eles inventaram um toque de recolher? Por que os aplicadores, por que os acusadores e por que os julgadores não utilizam da potência do Estado para perseguir quem realmente deve ser perseguido? Então essas eram as minhas considerações. É lamentável o que aconteceu com esse sujeito, até porque em muitos casos esse tipo de coisa acontece e o sujeito ele consegue desclassificar o tráfico hediondo para o tráfico privilegiado depois de muitos anos de discussão. E depois verifica-se que a prisão foi totalmente ilegal durante todos esses anos. E as autoridades públicas são completamente irresponsáveis, pois basta uma decisão fundamentada para que eles não sejam efetivamente responsabilizados por matar um sujeito. Então essas eram as minhas considerações. Estará abaixo o link para as minhas redes sociais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E se você curtir, seria uma forma de me ajudar, pois quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais relevância o YouTube dará para este tipo de conteúdo. Então um grande abraço a todos, que Deus abençoe todo mundo e até mais.